Tá gravando. Oi? Tá. Pessoal, bom dia. Estou realmente muito feliz que a gente tenha conseguido juntar todo mundo. Estava contando 13 pessoas do grupo. O grupo está fazendo em torno de 13 anos. Né? Eu vou começar aqui apresentando para vocês. Não vai ter muita coisa nova aqui. Mas como esse evento faz parte de um projeto de extensão, e a ideia é colocar as apresentações no YouTube e tal, então para quem for assistir, para dar um contexto, vai ser importante essa parte dessa informação inicial que eu vou apresentar. Tá, então, para quem não me conhece, que for assistir esse vídeo, meu nome é Jonas Maziero e eu sou coordenador do Grupo de Informação Quântica e Fenômenos Emergentes da Universidade Federal de Santa Maria. E eu vou apresentar aqui um pouco sobre o passado, como o grupo se formou, o que a gente fez, o que a gente está fazendo e talvez algumas ideias para a sequência, né, das atividades do nosso grupo de pesquisa. Aqui estão os nossos patrocinadores, né, durante esses anos aí, que são importantes, né, para que a gente possa fazer pesquisa. Né. Tá, então vamos começar sobre a organização do Q-Days. Gostaram do nome? Eu gostei quando eu inventei. Eu pensei, 2 dias, Q-Days. Então, a gente vai fazer apresentações hoje, amanhã de manhã, mas assim, nada muito restrito, tá, pessoal? Por exemplo, se hoje demorar muito, a gente pode fazer de tarde. Tá? Não, de tarde é previsto só para interação, mas a gente pode fazer alguma apresentação de tarde, tá? Sem problema. Então, se precisar, a gente botou meia hora cada um, mas de repente, se em alguma apresentação der mais discussão, a gente faz mais e depois volta de tarde, tá? Sem problema. Então essa é mais ou menos só uma ideia de sequência para nós interagir. A ideia é que seja interação mesmo, tá? Então não se preocupem em formalidade e tal. A ideia é que a gente faça perguntas durante as apresentações, tá? Então bem livre. Então é só a sequência que a gente também foi uma sequência meio aleatória, que a gente foi quem mandava primeiro ia colocando aí. Então eu, depois o Brasil, o Marcos, o Said, depois o Thiago, depois o Coffee Break, o Douglas, o Mauro e o Dalabon, tá? Depois à tarde, então a ideia é que a gente se junte aqui, eu vi que tem um quadro ali, ou lá na minha sala, ou lá na sala do grupo, para tentar fazer colaborações, ou tocar algum trabalho, ou conversar, tá? Tomar um café. Aí amanhã, o Marcelo, Pedro, o Ferreira, o Friedrich, a Mônica, o Kitel e o G. De novo, outra sequência, com o break às 10 horas. E, você vai apresentar? Tá. Se quiser apresentar, só me manda aí que eu coloco o teu título. E sábado espero todos vocês lá na minha chácara para nós fazer uma confraternização, tá? E depois a gente combina aí os detalhes. Acho que amanhã, melhor combinar amanhã, tá? E aí, isso aqui pode mudar, tá? Se vocês quiserem mudar o título, por exemplo, me manda que eu mudo aqui, vai estar nessa página aí, tá? Se quiserem acompanhar por lá também. Vou falar um pouco da minha história, porque a história do grupo se confunde com a minha história. Então eu fiz eletrotécnica e bacharelado em física aqui na UFSM, mestrado e doutorado na UFABC, pós-doutorado aqui na UFSM na Universidade da República, fui professor por um ano na Unipampa e sou professor aqui desde 2013, que foi quando o grupo começou. Tá? A gente começou lá no CCNE, não sei se, eu nem lembro muito bem como é que foi, mas acho que a gente começou junto com o grupo na graduação fazia parte do grupo do Leonir lá. Acho que a gente começou lá naquela sala, depois foi para uma outra sala, depois veio para cá, né? Vocês lembram? A gente trouxe as coisas de caminhonete e o pessoal que estava, né? A gente começou a pegar mesa e cadeira e coisa nos corredores que tinha por lá, tirado fora, né? E montou a estrutura que tem na sala de vocês hoje. Fui coordenador da graduação e atualmente estou como coordenador da pós-graduação. Esse dia eu estava conversando com o Piquini e ele comentou uma coisa que eu acho que é verdade.
Se a gente pensar na nossa maior contribuição, quem a gente forma, tá? Então, eu concordo com ele e concordo com o Rica também. O Rica falou uma frase que é muito, para mim, é muito verdade, que os melhores dirigentes são os que deixam uma guarda que los supera com metade. E com certeza muitos de vocês em geral, eu tenho bastante orgulho, né, porque são pessoas que tiveram uma formação e eu vejo que vão muito além do que até eu conseguiria ir em termos de capacidade de pesquisa, intelectual e várias outras coisas. Né? Então eu vou falar um pouco de vocês aí. Me desculpem porque eu vou esquecer de algum detalhe, mas eu vou meio aleatório também lembrar aí. Esses aqui foram os primeiros egressos, não os mais antigos, tá? O mais antigo é o Thiago. Eu interajo com o Thiago desde antes de ser professora. Quando eu fazia pós-doc, eu já interagia com o Thiago. Então o Thiago acho que faz uns 15 anos que a gente se interage. Então tem o René, né, que só passou pelo grupo. Ele é professor na engenharia mecânica. Mas ele deu de certa forma ele deu uma contribuição importante que foi dar ideia para o trabalho do Said. Né? Então ele tinha interesse, eu botei ele olhar, estudar mecânica bombiana e o Said acabou fazendo doutorado principalmente nesse assunto. Aí teve o Marcos, foi meu aluno de Física 1 na primeira disciplina que eu dei na UFSM, ele fazia engenharia ainda, né? E depois acabou vindo para o grupo, fez IC em outro assunto e veio para o grupo. E tá aí com nós até hoje, né? O Mauro foi meu colega de graduação, depois foi meu primeiro aluno que formou mestrado, doutorado, né? Um grande amigo. O Lucas passou pelo grupo só, fez mestrado. O Jordan também, mas o Jordan, de certa forma, foi importante porque ele estava naquele começo de IA quântica. Ele fez, acho que, um dos primeiros trabalhos de IA quântica. Não lembro se foi dele ou do Lucas, os primeiros trabalhos de IA quântica. O Kanoff, todo mundo lembra todo mundo aí ou não? Tem alguém que lembra? O Kanoff também passou pelo grupo, começou com IA clássica, né, aplicada à metrologia, só não lembro se foi primeiro ou depois que já tinha feito isso, Thiago. Porque tu já tinha feito algo parecido. E ele acabou se encontrando na programação e tal, e hoje em dia trabalha com empresa de programação. E eu acho que ele deu uma contribuição importante que a gente tem que reconhecer, que foi trazer essas ideias que tem nas empresas, né? Tipo, eles fazem os daily, a gente começou com os weekly, e esses weekly, eu acho que mudou bastante a forma que a gente interage e contribuiu muito para a produtividade do grupo como um todo, assim. Eu acho que é um negócio importante tu parar toda semana e pensar, o que eu fiz, o que eu vou fazer. É importante para a gente e para o grupo como um todo, né? Sugestões e tudo mais. Teve a Daniela, né, que foi aluna de ensino médio, que fez IC no grupo há pouco. O Cerqueira do Exército passou pelo grupo aí, que ele tinha interesse em IA. Tem o Said, né, que fez o doutorado com a gente. Contribuiu, trouxe uma bagagem de matemática e de física teórica muito importante para o grupo. Ciência da computação, hoje engenharia da computação. E continua no grupo, né, como professor agora. O Douglas fez toda a formação, né, de IC, mestrado, doutorado com a gente, pós-doutorado também, né? Acho que foi o único que fez as 4. O Daniel também, do Exército, e fez IC com a gente. Aí o Daniel fez um negócio legal, que foi aqueles vídeos de divulgação, né, sobre computação quântica, que eu espero que alguém tome à frente. Aí eu tenho provocado alguns de vocês, mas não tem rendido muito. Ele fez alguns. O Victor também passou pelo grupo, fez mestrado em IA, acabou... me deu um branco no que foi o mestrado dele. Bom, daqui a pouco eu lembro. Bom, e aí o Thiago, dessa lista aí. Isso, tá. Então, eu ia falar que era IA quântica, mas estava em dúvida, sério. Mas era isso mesmo. E o Thiago, então, como eu falei, começou desde da IC, antes de eu estar aqui, depois fez toda a formação aí com a gente e continua colaborando com a gente. Então, aqui os membros atuais, tem os 3 alunos de doutorado, né, que são sempre os primeiros a falar no Zicoli, o Friedrich, o Diego e o Ferreira, estão muito bem, são, assim,
estão realmente muito bem no doutorado, todos eles, e têm dado contribuições independentes. Eu acho que vocês são... eu tenho orgulho de ver que vocês estão independentes, assim, que vocês estão tocando o grupo por conta. O Brasil também está ganhando bastante experiência nessa área de simulação quântica, está se desenvolvendo bastante. O Pedro está também se interessando bastante. O Dalabona não é do curso de Física, da Engenharia, da Computação ou Ciência? Engenharia. Tá, então está indo muito bem também. O Kitel começou agora lá a aprender as coisas do apagador quântico, vai apresentar para nós. A Mônica chegou há pouco no grupo, mas deu uma contribuição muito importante. A gente, como pesquisador, a gente não se mexe muito para organizar evento, por exemplo. Então, a culpa desse evento ter acontecido é da Mônica, da patente, o registro de patente, né? Da Mônica também, do registro de software também, da Mônica. Então, ela deu uma sacudida aí no grupo em relação a outras atividades que a gente não está muito acostumado a fazer. Tá? Agradeço a Mônica por ter entrado no grupo e nos ajudado. Bom, vamos lá para as pesquisas. Eu vou passar meio rápido para não passar muito da meia hora. Eu fiz 25 slides. Então, no meu mestrado e doutorado, na minha IC eu fiz um pouco de matéria condensada, mas não gostava muito do assunto naquela época. Daí, no mestrado e doutorado, eu trabalhei com um recurso quântico chamado discórdia quântica, basicamente, que era uma bolha na época. E aí eu acho que o mais importante desse meu trabalho, eu não considero nada muito relevante, mas o mais importante é que eu tive contato com ressonância magnética nuclear, experimentos com fótons, a parte numérica, essa parte de matéria condensada também. Então, eu viajei bastante, tive contato com várias pessoas. Nessa época a gente não cansa, né, de viagem, não cansa muito. Então aproveitei essa época para viajar e conhecer bastante pessoas. Eu acho que isso contribuiu para abrir a minha mente e conhecer bastante, e me ajuda até hoje. Eu acho essa experiência que eu tive no mestrado e doutorado, e recomendo que vocês façam isso, tá? Sempre que vocês podem, viajem, conheçam. Eu sei que dá trabalho, mas é a época que vocês vão ter energia para fazer isso. E aí, no meu início de carreira, eu estava numa transição na UFC, na Unipampa, e depois na Odelar. Então, eu estava nessa transição. Eu tinha estudado aquele assunto, que era tipo uma bolha, e o pessoal meio que esgotou todas as possibilidades de estudo daquele assunto. Aí, depois, eu estava meio que procurando coisas para fazer. Aí, nessa época, eu tive mais contato com essa parte numérica. Aqui que eu comecei a ter ideias de fazer notas de aula. Então, era uma época que tu tem que preparar a aula do início, dá muito trabalho mesmo. Essa parte de preparar as notas de aula, para mim, eu acho que foi uma parte que eu mais gastei tempo nesses anos aí, foi preparar as notas de aula. Mas serviu como um meio tempo para a gente chegar nas pesquisas que a gente vem fazendo hoje. Tá, aí em 2020 foram os nossos primeiros trabalhos sobre complementaridade quântica e computação quântica, né? Então teve esse primeiro trabalho sobre computação quântica aí do Mauro, né? A ideia nasceu numa disciplina de pós-graduação de quântica mesmo. E aí depois eu e o Diego tinha feito uns cálculos lá, que começou lá na Odelar, na verdade, a ideia, mas nós não sabíamos muito bem o que era. E aí a gente fez uma disciplina de tópicos, se eu não me engano, e eu entendi que aqueles cálculos eram sobre complementaridade naqueles livros do Pessoa Júnior, né? E aí chegou o Marcos e aí começou a deslanchar o assunto, né? A gente começou a fazer os primeiros trabalhos sobre complementaridade quântica. Aí depois, em 2021, o Marcos estava relativístico. Eu tinha publicado 4 papers no ano do doutorado e eu achava, tô com tudo, né? E aí nesse ano aqui fui 10 papers, tá? Acho que 9 do Marcos. Então o Marcos estava demais esse ano. A gente fez a maioria sobre complementaridade, então a gente entendeu, quer dizer, entendeu mais ou menos, acho que a gente entendeu em 2023, por aí que a gente entendeu mesmo o que a gente tinha feito.
Mas aí o Marcos mexeu com sistema relativístico, espaço-tempo curvo. Tem o trabalho do Douglas aqui também, mas a maior parte aqui foi esses trabalhos do Marcos. Provou teoremas interessantes. Aí, em 2022, aí a quântica começou a ganhar força, a relação de complementaridade se consolidaram, eu acho, e a gente começou a aplicar em outras áreas. Tá? Então, aqui teve a classificação em comunicação quântica. Tem ainda o trabalho do George, que eu vou publicar aqui. Aqui teve o primeiro trabalho do Friedrich, né, em IA quântica. Tem algum trabalho do Thiago nessas épocas aqui, mas acho que está no próximo ano. Tá, mas esse trabalho, eu acho que do Friedrich foi um importante nessa área, né, que está bem citado. Aí em 2023, a gente trabalhou com vários assuntos: computação quântica, comunicação quântica, IA quântica, termodinâmica quântica, né? Isso também culpa do Marcos nessa colaboração com o Celery, né? Começou nesse ano, que resultou num PNL desse ano agora, né? Começou em 2023. Então, aqui a gente tem vários trabalhos interessantes, né, que a gente fez. Veja que tem os de computação quântica, de simulação de POVMs, de canais quânticos aqui, está o Marcelo, o pessoal ali, o Douglas, né? Aqui, vejam que também muda o tipo de publicação, né? Nos anos anteriores, a gente era eu com um de vocês, e depois começou com essas weekly, né? Começou a gente interagir mais, e agora começou o que deve acontecer num grupo de pesquisa, né? Cada um dá uma contribuição e a gente fazer vários trabalhos juntos, né? Isso rende mais para nós e para todo mundo. Então, aqui, eu não vou lembrar, aqui tem outro trabalho um primeiro trabalho do Said, né, da tese do Said. Aqui tem um trabalho do Thiago, que é a IA clássica, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. 2024 foi o ano que a gente entendeu complementaridade, então acho que foi um ano que a gente não publicou muito, mas para mim foi um marco, quando caiu a ficha do que significava todas aquelas contas que a gente estava fazendo. Acho que foi interessante. Esse é o trabalho do Ferreira, eu considero que é um trabalho importante também em computação quântica, porque foi de fato o primeiro algoritmo que a gente bolou do zero, assim, e foi uma construção nada trivial, assim, embora os Ferreira não falem isso. Tá, então eu acho que esse trabalho aqui foi importante e ainda vai dar fruto esse trabalho, eu tenho esperança. A gente pode, como a gente está respondendo os referi agora, a gente pode evoluir nessa parte de algoritmo para integração e tal, e pode melhorar e ter mais ideias relacionadas à identificação de números primos. Deixa eu ver se tem mais. Tá, aí teve mais esses trabalhos, outro trabalho do Thiago em redes neurais clássicas aqui, do Lucas em redes neurais quânticas, né? E aí 2025 é o ano que eu acho que é o fechamento de uma trajetória, assim, o nosso grupo começou lá no início comigo, o Mauro e o Thiago, e aí vocês foram se formando, de início era difícil publicar, né, porque estavam começando em assuntos novos, então vocês foram ganhando experiência, formação e tal. Hoje em dia, cada um está indo para o seu caminho, mas os que estão na pesquisa, a maioria já consegue liderar, né? Vocês puxam à frente, então eu estou contribuindo muito menos hoje em dia, embora tenha muito mais pessoas, eu estou contribuindo muito menos do que no início, né? E o resultado é isso aí, 12 papers, nunca achei que eu ia publicar um paper por mês, então 12 papers no ano. E muito interessantes os papers, assim, os trabalhos são cada vez mais legais, assim, de fazer. Então tem aqui um PRL do Marcos, né, com o Celery, né? Tem esses trabalhos com QGIT, né, do Thiago e o Friedrich, que mais tem um trabalho experimental com o pessoal do Rio, então nasceu uma colaboração, nasceu da dissertação do Diego, depois de conversa, em evento, né, num passeio de barco lá, eu falei, conversando com o Gabriel, surgiu a ideia. Você não faz? E aí, depois de um ano, mais ou menos, de conversa, saiu, né? Eu digo, foi demorado, mas saiu.
Então, foi um trabalho interessante. Saiu o trabalho da mecânica bombeana do Said, né? Que surgiu lá, lembra que surgiu lá antes, lá com a ideia, né? E acabou saindo aí. Eu passei 3 semanas lá em Natal, aí saiu os 3 papers, 2 foram publicados esse ano. Então, em assuntos interessantes, tipo, usar complementar, tipo uma aplicação de complementaridade, usar a preditibilidade para detectar a transição de fase de forma mais eficiente. Teve esse trabalho legal do Brasil aqui, né, sobre simulação de sistemas bosônicos, e eu acho que depois eu vou comentar, mas esse é um dos caminhos, acho, de continuação do grupo, é essa parte de simulação quântica, e o Brasil está ganhando bastante experiência com isso e está nos passando, né, essa experiência que ele está ganhando. Esse aqui é outro paper que eu acho que vai dar muitos frutos ainda, tá? Esse algoritmo variacional para quantificação de recursos quânticos. Eu acho que a ideia é muito legal e que ela pode ter aplicações diversas, tá? Então acho que esse é um dos trabalhos que a gente vai continuar desenvolvendo. E aí teve aplicações de comunicação quântica, não sei se eu esqueci de alguma, teve essa parte de IA quântica, né? Outro trabalho do Lucas aqui, do Learn to Learn também, bem interessante. Tá? Desses trabalhos, acho que só tem 2 que não é com vocês. Tá? E em relação aí olhando para minhas citações, eu vejo que e aí eu vejo para o nosso, aqui está só de 2019, 20, conta daqui para cá. Isso aqui é o que eu comentei sobre a construção de um grupo, de um caminho sólido. Isso aqui está aumentando consistentemente, né? Porque a gente vem publicando em complementaridade consistentemente, em IA quântica e IA clássica consistentemente, agora em computação quântica, vários trabalhos consistentemente, então vai crescendo, né? Tu vai ganhando nome nessas áreas e as pessoas vão te reconhecendo e te citando mais, tá? Então eu espero que a gente consiga continuar evoluindo de forma consistente, tá? Nos próximos anos. Claro que citação não é tudo, mas ela dá uma certa indicação do nosso trabalho. Em relação a projetos, mais para chamar a atenção para vocês me ajudar, a gente tem esse da AWS, tá? Tem $33 mil em créditos para fazer experimentos até, cadê lá? Tá aqui, 31 de março. Tá? Então tá aí. Aquilo que eu falei para vocês vão trabalhar até março, por aí vão trabalhar, depois vocês vão em evento. Tem a da IBM, né? A gente tem 70 mil, mas acho que está sobrando em torno de 6 horas. Tá? Então, isso é um pouco mais, julho, então está mais tranquilo essa parte. Não, foi feito na IBM daí. Mas agora, foi o Ferreira, o Pedro e o Brasil fizeram, já conseguem fazer a parte de mitigação dele. O Zero Noise Extrapolation e a técnica que eles inventaram. Então dá para nós ir lá agora e pegar os dados de lá e tratar. Então a gente mesmo fazer e tentar melhorar um pouco. Vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que é uma oportunidade que não pode perder, né? É muito dinheiro. Né? Não, na verdade, assim, o projeto já terminou. Tá? Acho que já foi aprovado pela apresentação que eu fiz. Isso aqui já estava na plataforma, então se não usar, já era. Tá? E aí tem esse projeto Lei de Informática, né? Não em colaboração, mas em conjunto com a IBM, né? Que está na última fase de avaliação no MCTI, então provavelmente vai começar ano que vem. Então ele vai estar envolvido nesse projeto que é de ensino. A gente já vem trabalhando na confecção do material e tal, né, nessa disciplina da pós-graduação desse último semestre, e a gente vai continuar trabalhando isso na confecção dos livros aí, né? Então espero que vocês participem, até porque vai dobrar o salário de vários de vocês. Por um ano, pelo menos. Tá, aí tem mais um projeto que deveria ser bom, não sei se vai ser bom, mas o INCT de computação quântica aplicada, 10 milhões em 5 anos, só que os caras conseguiram botar mais burocracia em cima da burocracia. Eu acho
Eu passei não sei quantas tardezinhas de reunião com esses caras para submeter esse projeto. Aí agora os caras pedem mais um projeto em cima do projeto. Aí eu tenho que gastar agora mais não sei quantos dias para escrever um projeto para conseguir acessar os recursos do INCT. Bom, faz parte. Ah, tá. Aqui tem uma coisa que talvez seja importante. Acho que tem uma oportunidade de uma bolsa tipo pós-doc. Não é pós-doc, né, mas é tipo pós-doc. DCTI, alguma coisa assim. Então, vamos conversar ali quem tiver interesse. E a gente aprovou há pouco esse FAPEGS, né, o primeiro que eu consegui. Para vocês verem, essa questão do grupo ter corpo, de produção e tal, mesmo que seja de um colega, ajuda, né? Porque quando eu vou submeter um projeto, é de todo mundo, né? Eles vão avaliar todo mundo e acaba que aprova o projeto e beneficia todo mundo, tá? Então, esse foi o primeiro, é bem difícil na FAPERG, né? Não sei porquê, mas é bem difícil, a avaliação é sempre ruim. E a gente conseguiu aprovar em 120 mil e tem uma bolsa de 89, né? Que também é tipo pós-doc, não é? O valor é baixo, mas é tipo um pós-doc para quebrar o galho aí, enquanto vocês arrumam um emprego, conseguem passar no concurso ou algo assim. Bom, e a gente vem, esse ano, né, a gente participou de um edital aqui da UFSM para publicar um livro, que foi essas notas de aula de álgebra linear, que eu preparei há um tempo, eu e o Marcos começamos a pensar em mandar para lá e para cá, acabou ficando, e agora sim, agora foi, né? Agora o Diego entrou e começou a fazer aquela parte da edição, agora foi, agora vai ser, está acho que nas finaleiras para ser publicado esse primeiro livro. E aí, por acaso, a Livraria da Física me convidou para escrever sobre um curso de computação quântica que eu dei na Sociedade Brasileira de Física. Tá? E aí, então, o Diego também estava ajudando com essa parte, né? Estamos passando as notas de aula para transformar num livro. Agora, em janeiro, a gente tem até final de janeiro para fazer isso. E aí, conversando com o cara da Livraria da Física, surgiu a ideia de outro livro, que é esse do Lucas. Tá? E aí também vai ser publicado ano que vem, esses dois aqui ano que vem. Esse aqui provavelmente também ano que vem. Vai dar muito trabalho, até final de janeiro nós vamos estar entretidos com isso. E aí isso aqui tem mais notas de aula de mecânica quântica, que tem bastante coisa, mas estão um pouco desorganizadas. Aí o Diego e o Brasil estão me ajudando. Talvez a gente tenha... a ideia era, se surgir mais editais da UFSM, de colocar tipo aquele e-book lá de álgebra linear, mas eu tenho uma coisa que me agradaria, seria pegar tudo isso, de repente convidar o Marcos e botar mais coisa de mais avançada, assim, e transformar num livrão, algo maior, assim, né, de mais impacto. E aí a Livraria da Física acho que aceitaria tranquilamente publicar. Então fica aí para nós ver o que vai acontecer nos próximos tempos aí. Tá, outra coisa que eu acho que foi importante nesses últimos anos aí foi, que tem me dado muito trabalho, é o curso de Tecnologia e Inovação Computacional, que já tem a sua página, então mais uma alegria para esse ano. Esse ano foi muito bom para a minha vida, um dos melhores. Aqui está a comemoração. Vamos? Isso, a cerveja. É muito boa a cerveja lá, né? Como assim, mano? Essa não, pode. Podia. Quem teve a ideia desse curso foi o Momba aqui. E eu e ele que mais trabalhamos, mas o Lúcio ajudou com a parte de inovação. E o Pequeno entrou por último, o Arthur também ajudou bastante. Mas foi um processo eu nem lembro, mas acho que 3, 4 anos assim, de reuniões e fazer PPC. Então, saiu. O mais importante é que saiu. E desse curso já está aprovada a FCC de coordenador. Então, eu estou sentindo que o MEC está gostando da ideia. Então, eu estou com esperança que as 3 vagas docentes que ele pediu vão vir mesmo. Então, daqui vai sair, provavelmente, quase certo, uma vaga para computação quântica. Já começa nesse ano. Bom, espero que tenha alunos, né? E esse ano também consegui realizar
algo que eu queria há muito tempo, que é viver numa chácara, viver no interior. Então eu comprei minha chácara, tem um monte de coisa legal, espero que vocês vão lá conhecer. Que estão me dando muito trabalho, então agora, antes eu chegava em casa e continuava trabalhando, agora fim de semana e de noite é só para chácara. A pesquisa é das 7 às 7 que eu fico aqui na universidade. Então, e no futuro, aí, claro, a gente vai trabalhar junto, mas eu vou trabalhar um pouco menos na parte da universidade. Aí para o futuro, em geral, nem consigo, mas não gosto de planejar muito, assim, de pensar e tal. Até os projetos são... para mim é sempre muito difícil fazer projeto, porque... Como vocês devem ter observado, a nossa pesquisa mesmo mostra que ela é difícil de prever um caminho, né? Tu vai fazer uma coisa e acaba chegando em outra ideia totalmente diferente. É complicado, assim, para mim é complicado de prever. Mas aí tem algumas coisas que para o futuro próximo aí que a gente pode, certamente vai trabalhar. Tem o curso de computação quântica, então nesse projeto Softex. Tem mais possibilidade de projeto com empresa, por exemplo, essa semana eu recebi um e-mail do Senai ofertando de certa forma que a gente faça uma startup para aplicar computação quântica em agricultura, algo assim, e eles oferecem bolsas de 6 mil, tá? Então, interessante se alguém... A gente conversou algum dia, né, sobre essa ideia da contar, né, da startup, de botar startup e tal. Então, se alguém tivesse vontade de puxar a frente, já tem até salário. É só fazer um projeto, mandar e tem até, digamos, algum financiador para começar a tocar o negócio. Não sei se eu passei do tempo. Aqui, nessa parte, eu acho que é bem importante essa linha de pesquisa que o Brasil está começando, tá? De simulação, de química quântica, a parte de otimização. Naturalmente, eu acho que a gente vai continuar trabalhando com fundamentos de... Acho que os três, hoje em dia, né, como o grupo tem 3 ramos principais. Né? Um de fundamentos, um de computação quântica mesmo e um de IA, tá? Que meio que computação quântica e IA se sobrepõe. Bom, então essa parte eu acho de complementaridade, fundamentos, vai naturalmente acontecer, porque a gente gosta disso, né? Então, aí tem um review para nós escrever até final de maio. Março, abril, maio. Então tem que fazer as contas. É maio mesmo? Começo ou final? Então abril, vamos contar abril. E aí o Ferreira e o Pedro estão começando a lidar mais com incompatibilidade, então essa parte de fundamentos a gente vai continuar. Claro, a computação quântica, essa parte de algoritmos que o Ferreira está puxando, que a gente tem outras contribuições também, acho que naturalmente vai acontecer. Quando o Ferreira apresentou sobre o Quantum Singular Value Transformation, eu não tinha entendido muito bem. Daí essa semana, na hora do almoço, eu assisti um seminário do Chuang e me convenceu que aquele negócio é importante. Tá? Então eu acho que aqui a gente tem que dar uma olhada mais com cuidado nisso aí. O que ele mostra é o seguinte, que tu consegue botar o algoritmo de Shor, o simulação quântica, né, que é o simular lá a exponencial do H, e o algoritmo de Grover, que inicialmente se pensava que o Grover era outra família de algoritmos. Eles conseguem colocar todos esses algoritmos numa mesma família, digamos assim. Eles têm, ou seja, eles têm uma mesma técnica para gerar todos aqueles algoritmos. Só que essa técnica é muito mais geral do que só esses. Tá? Então, naturalmente, se espera que se tu entender bem a técnica, tu pode pensar em outros problemas, em outros algoritmos, tá? Então, acho que esse algoritmo aqui é um que a gente tem que aprender e tentar usar para desenvolver mais a computação quântica. Aí, claro, a quântica é algo natural de se esperar que vai crescer muito nos próximos tempos, junto com a computação quântica. Isso é mais ou menos a partir da nossa história aí, né, do que a gente vem desenvolvendo, que eu espero que aconteça num curto prazo. Mas, claro, esperando que tenha algum de vocês passe nessa vaga para o NIC, né, para esse curso novo, pode ser que vocês vão ter as ideias e puxar.
Então, pode ser que a estrutura do grupo mude, que venha mais gente, que venha mais linhas de pesquisa, tá? Então, dependendo de quem passar, né? Então, eu espero que dê uma chacoalhada aí no curso nos próximos tempos e acho que é isso aí. Pessoal, obrigado pela atenção. Se tiverem perguntas... Eu já falei de primeira que eu não marquei o tempo. Mais um. Bom, desculpa. Tem pergunta? Ou comentários gerais? Podem fazer comentários. Claro. Uhum. Qual projeto? O projeto em geral, assim, do grupo? Porque tá chegando aluno novo, isso? Aluno de C tem pouco, assim, mas é que eu não tenho procurado também. Tem o Quitel, quem mais? Tem o Dalabona, que está com computação quântica, o Quitel está com fundamentos, a Mônica está com a parte de inovação, tem mais alguém? Desculpa, eu esqueci. Não tem mais ninguém, acho. Mas eu não estou procurando, né? E aí tem o pessoal que está quase na finaleira, Diego, Lucas, falta pouco, o Ferreira falta um pouco mais, e o pessoal do Pedro entrando no mestrado, o Vitor, o Brasil está no mestrado, aí tem o pessoal da colaboração. Tem bastante gente, mas claro, tem um monte de coisa para fazer. Então sempre precisa mais, né? Por isso. Só que, como eu falei, eu tô numa época de diminuir um pouco, né? E aí por isso que eu espero que... Estou aguardando muito que entre alguém de vocês, porque sempre que entra um sangue novo, né? Faz as coisas acontecerem. E daí, o segundo comentário, assim, que eu gostaria de fazer fui um pouco na minha cabeça. Não, eu tenho um colega que ele é da engenharia elétrica. Ele faz telecom, na verdade. E faz um tempo a gente tem conversado e ele tem interessado naquela questão de radar quântico, essa coisa, antena, toda essa abordagem. Eu até falei que ia apresentar para ti, eu falei, o Jama está lá, ele trabalha com a parte de computação quântica, o grupo de pesquisa onde eu fiz o doutorado está bem focado nisso. Talvez dê para colaborar com ele. Então. O Marcelo que está mais influído nisso aí, depende do curso. E, bom, eu acho que ele vem por aí mais tarde, vou apresentar para vocês. Ele é do Telecom, está começando, mas o cara não é um cara novo, ele é bem disciplinado, ou seja, você sabe que não. Ele se chama Gouveia, Antônio Gouveia. Ele é novo. Coloca ele em contato com o Marcelo que está lidando mais com isso. Ah, tá. Então, sim, provavelmente ele não conhece. Então tu provavelmente conhece. Ele estava falando comigo e te interessou nisso. Eu falei, talvez tenha alguém que queira ir em frente. Sempre que tiver gente interessada, a gente está disposto a conversar. Tá, só isso. Mais alguém, pessoal? Quanto singular value de composition? Tá, então, obrigado. Vamos para o próximo? Só deixa eu pegar aqui qual que é o próximo.